Ao longo da história humana, enfrentamos um inimigo implacável, as doenças infecciosas. Esses assassinos silenciosos varreram populações, deixando devastação e desespero em seu rastro. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Ebola. Poucas doenças provocaram tanto medo e pânico generalizado quanto o Ebola, um vírus que emergiu no cenário mundial apenas no final da década de 1970, vindo das profundezas da África. Esse vírus, anteriormente conhecido como febre hemorrágica Ebola, causa estragos em humanos e outros primatas, provocando hemorragias internas e externas extremas. O aparecimento dos sintomas pode ser agonizantemente lento, levando de vários dias a algumas semanas para se manifestar. A fase inicial muitas vezes imita uma gripe severa, com dor de garganta persistente, dores musculares que deixam você se sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão e ondas incessantes de náusea e diarreia. À medida que o vírus aperta seu controle, os sintomas escalam para um pesadelo aterrorizante, com hemorragias incontroláveis que surgem tanto internamente quanto de vários orifícios do corpo. A gravidade do Ebola varia dependendo da cepa específica, mas é um vírus notoriamente mortal. Em média, quase metade dos infectados morre da doença, com algumas cepas ostentando uma taxa de mortalidade horrível, chegando a 90%. O surto de Ebola mais devastador da história eclodiu na África Ocidental em março de 2014, deixando um rastro de devastação em seu caminho. Esse único surto reivindicou a vida de 5 vezes mais pessoas do que todos os surtos anteriores combinados. O alcance do vírus se estendeu muito além da África, com casos relatados nos Estados Unidos e em vários países europeus, incluindo o Reino Unido, França, Alemanha e Espanha. Só em 2016 o mundo finalmente conseguiu controlar o vírus, alcançando a contenção total. Peste bubônica. No século XIV, uma terrível epidemia varreu a Europa de leste a oeste, deixando um rastro de devastação. Esta foi a peste bubônica, eternamente gravada na história como a peste negra. O responsável por esta epidemia horrível foi uma bactéria conhecida como Yersinia pestis, que pegou carona em pulgas de ratos orientais desavisadas. Essas pulgas, viajando para o oeste na movimentada rota da seda e através do Mediterrâneo em navios, tornaram-se os assassinos silenciosos que desencadearam a peste sobre as populações humanas. Em essência, o crescente comércio da Europa inadvertidamente se tornaram os portadores de um patógeno mortal. A doença, nomeada após a palavra latina bubo ou para um linfonodo inchado, manifestava-se com sintomas assustadores. Começava de forma sutil, com febre e suor abundante, e depois progredia para a formação de horríveis bolhas negras azuladas na área da virilha. Essas bolhas, se não tratadas, cresciam e infeccionavam, liberando toxinas que levavam a uma morte horrível. Mesmo tentar drenar essas bolhas podia ser fatal, pois às vezes causava a disseminação aérea da bactéria mortal. A taxa de mortalidade da peste bubônica era impressionante, ceifando a vida de mais de 70% dos infectados. Esta doença horrível devastou a Europa, exterminando cerca de 200 milhões de pessoas e reduzindo pela metade a população do continente. Historiadores acreditam que o impacto devastador da peste negra contribuiu significativamente para o colapso do sistema econômico feudal e infligiu danos irreparáveis ao poder e influência da Igreja. Muitos sacerdotes pereceram após cuidar dos doentes e realizar os últimos ritos, enquanto outros, temendo por suas próprias vidas, abandonaram suas paróquias diante deste inimigo invisível. Sem entendimento científico de sua causa ou propagação, muitos recorreram a explicações desesperadas. A peste negra foi amplamente interpretada como um castigo divino, uma resposta irada a pecados percebidos como ganância, blasfêmia e imoralidade. Esta crença alimentou uma onda de fanatismo religioso, levando à perseguição de grupos minoritários, como os judeus, que foram responsabilizados e massacrados aos milhares durante os anos de 1348 e 1349. Mesmo com o desenvolvimento de antibióticos, a peste bubônica continua a assombrar a memória coletiva humana como uma das doenças mais horríveis e destrutivas da história. Gripe espanhola. Em 1918, uma cepa monstruosa de gripe surgiu, desencadeando uma pandemia que ficaria para sempre gravada na história como um dos encontros mais mortais da humanidade com doenças infecciosas.
Este patógeno implacável, estimado em ter infectado 500 milhões de pessoas em todo o mundo, varreu os continentes com velocidade aterrorizante. Surtos eclodiram nos Estados Unidos e na Europa, espalhando rapidamente seus tentáculos pelo globo. O vírus atacava o sistema respiratório, deixando as vítimas ofegantes. Sua natureza altamente contagiosa significava que uma única tosse, espirro ou até mesmo uma palavra falada podia lançar gotículas infecciosas no ar, prontas para serem inaladas por qualquer pessoa próxima. Além disso, o vírus podia permanecer em superfícies, esperando por um toque desavisado para se tornar uma porta de entrada para um novo hospedeiro. Apesar de sua natureza indiscriminada, esta cepa particularmente virulenta de gripe ganhou o apelido de gripe espanhola devido ao pesado fardo que impôs à Espanha. Até mesmo o rei do país, Alfonso XIII, sucumbiu ao vírus. No entanto, a ironia estava no fato de que a gripe espanhola não se originou na Espanha. O nome surgiu simplesmente porque a Espanha, ao contrário das nações em guerra com censura rigorosa em tempos de guerra, tinha uma imprensa livre que relatava abertamente o surto desde o seu início em Madrid, no final de maio de 1918. Enquanto isso, as potências aliadas e centrais, por outro lado, visavam manter a alta moral, então suprimiram notícias sobre a devastação da gripe. Esta disparidade na mídia levou muitos a acreditar que o vírus se originou na Espanha. Os próprios espanhóis frequentemente a chamavam de gripe francesa, pois acreditavam que ela havia chegado do país vizinho. A gripe espanhola teve um impacto assustador nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, devastando as fileiras de jovens soldados saudáveis. Registros indicam que mais americanos morreram da gripe de 1918 do que nas próprias linhas de frente. Na Marinha dos Estados Unidos, 40% dos militares sucumbiram ao vírus, e o Exército dos Estados Unidos sofreu taxas de infecção igualmente altas. Os efeitos da gripe repercutiram nos setores militar e civil, com muitos historiadores acreditando que influenciou o curso da guerra ao dizimar tropas e incapacitar a infraestrutura médica. Sem cura à vista, os profissionais de saúde recorreram aos tratamentos disponíveis para gerenciar os sintomas. A aspirina, um medicamento relativamente novo registrado pela Bayer em 1899, foi amplamente prescrita. Tragicamente, as dosagens recomendadas na época, atingindo até 30 gramas por dia, foram posteriormente descobertas como tóxicas. Foi apenas na década de 1940 que o desenvolvimento de vacinas contra a gripe finalmente ofereceu um vislumbre de esperança na luta contra este inimigo formidável.